Olá, bom dia a todos. Me escutam? Ok, obrigado. Só para confirmar que tivemos algumas lives aí com problema, falamos e só depois que percebemos que estávamos sem som. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Benaderra, eu sou o superintendente de supervisão de mercados aqui da Ambima. É um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novas regras de carteiras administradas, né, de gestão de carteiras administradas, que elas passam a valer a partir de amanhã, né? Então acho que esse foi o mote principal da realização dessa live. É sempre importante lembrar que essas regras, inicialmente, elas passariam a valer a partir do dia 20 de julho, porém, dado a questões relacionadas à pandemia, né, do Covid-19, por decisão aqui nossa, interna da associação, com os nossos associados, decidimos pela postergação do início da vigência, então, a partir de amanhã, dia 20 de outubro, elas passam a valer. O que é importante trazer aqui para vocês é que essa live, ela busca aqui esclarecer dúvidas, né, de todos os participantes, principalmente vocês associados, né, lembrando que todas as instituições participantes, tanto aderentes como associados, devem seguir as regras, né, que caso trabalhem com carteira administrada, mas é sempre importante também que a gente possa esclarecer as dúvidas, e foi muito interessante quando nós iniciamos esse trabalho da realização da live, nós identificamos um interesse grande por parte dos nossos associados. O que nós fizemos antes mesmo da vigência dessa regra, né? Então, em maio e junho desse ano, nós, na área de supervisão, fizemos o primeiro mapeamento. Esse mapeamento visava identificar como é que hoje estão as instituições que trabalham com as carteiras administradas, e ao questionarmos todas as instituições participantes do nosso Código de Administração de Recursos de Terceiros, identificamos que 186 instituições informaram que trabalham com carteiras administradas, que fazem gestão de carteiras administradas. E o PL, né, o patrimônio líquido dessas carteiras informadas, atinge quase 500 bilhões de reais, né, então falando em números exatos, 467 bilhões de ativos sob gestão em carteiras administradas. E um item que é interessante, que talvez até seja um dos motivadores da criação das regras de carteiras administradas aqui na associação, que acho que o Pedro e a Soraya, que eu vou apresentá-los novamente, mas eles devem abordar um pouquinho mais, que hoje 56 casas ou 56 instituições, elas atendem o público de varejo, né, que é uma preocupação, né, no sentido da maior transparência, padronização, conhecimento por parte dos investidores. Então, hoje a gente identificou que 56 casas atendem o varejo, então isso traz um olhar de mais atenção por parte da Ambima como um todo e nós da área de supervisão. E é interessante também que nos números que nós levantamos, as 5 maiores gestoras que trabalham com carteira administradas, elas detêm aproximadamente 1/3 do patrimônio que eu comentei com vocês. Elas têm 153 bi de ativos sob gestão. Então, tem uma concentração ali de 5 grandes instituições, ou 5 instituições que atuam fortemente com carteiras administradas. O que é importante também destacar é que todo o processo de supervisão, ele começa de uma forma educativa, né? Então, assim, a gente vai falar aqui das regras, vai esclarecer as dúvidas, só que o que é mais importante, pelo menos do olhar de supervisão, é que não é algo punitivo, né, inicialmente. A ideia não é sair punindo, e sim é um processo de conhecimento, né, de melhor aprofundamento das informações por parte da Ambima, por parte da área de supervisão e por parte do mercado. Então, é sempre um processo inicialmente de orientação, processo de educação, para posteriormente, caso tenham situações que precisem ter uma atuação mais dura, aí sim a associação vem atuar. Mas, inicialmente, para qualquer regra da Ambima é dessa forma que funciona. A gente faz um processo educativo, esclarece dúvidas, orienta, e aí vamos de forma a buscar as melhores práticas do mercado. O que é importante? Nós fizemos aqui um levantamento, né, uma enquete, de forma a identificar quais eram os principais temas que vocês, né, os nossos associados, tinham dúvida. E a partir daqui, a gente vai trazer essas principais dúvidas, ou quais são os itens que mais apareceram na nossa enquete, e aí vamos ficar mais a par, ou mais por dentro de todos os itens. E para isso, hoje eu tenho aqui 2 convidados, né, 2 pessoas que entendem muito disso. O primeiro deles é o Pedro Rude, que ele é sócio-diretor da Leblon Equities, ele é diretor da Ambima, e também presidente da Comissão de Acompanhamento de Administração de Recursos de Terceiros. Então, ele, além de conhecer bastante, ele tem todo esse know-how, né, de conhecer a associação como um todo, por ser diretor, e também vai participar
dos grupos, né, do fórum da parte de administração de recursos terceiros na parte de representação e presidir a comissão de acompanhamento da administração de recursos de terceiros, onde nós discutimos tecnicamente os itens de forma que a supervisão identifica algum problema, identifica alguma situação, a comissão valida e, se for o caso, isso sobe para um conselho para eventualmente instaurar um processo. E também eu estou aqui com a Soraya Barros, que trabalha aqui comigo na área de supervisão, nossa gerente de supervisão de mercados, especificamente para a parte de fundos e carteiras administradas. Ela vai poder ajudar, né, de fato, trazer como vai ser essa rotina de supervisão, esclarecer as dúvidas de todos vocês, que eu acho que aqui vai ser um ganho para todo mundo ter essa conversa com esses dois especialistas. E aqui que eu peço, é claro que a gente fez inicialmente um trabalho de algumas perguntas para que a gente possa esclarecer, baseado na enquete que vocês responderam, mas fiquem à vontade para trazer as perguntas aqui no Workplace a qualquer momento, que a gente vai encaixando, vai esclarecendo as dúvidas junto Soraya e Pedro, e se necessário também participo dessas respostas. Eu vou começar aqui falando um pouquinho com o Pedro. Pedro, basicamente, até antecipei um pouco essa questão do varejo, mas eu queria entender um pouquinho com você, né, que você contasse aqui para os nossos associados, quais foram as motivações que levaram o mercado a autorregular esse veículo de investimento, né, a carteira administrada, e também esclarecer um pouquinho o conceito de gestão de carteiras administradas trazidas pelo Código. Acho que isso é muito importante, porque gera dúvida bem constante no mercado. Obrigado, bom dia. Pedro, está no mudo. Vocês estão me ouvindo agora? Tá ótimo. Então, prazer estar aqui hoje com vocês, Soraya, Guilherme. Eu acho que você iniciou bem contextualizando o que a gente viu aí nos últimos anos, foi um crescimento bastante grande desse serviço, né, carteira administrada, e com uma particularidade também interessante, né? Foi uma tendência de abarcar investidores de varejo, né? Carteira administrada, para aqueles que estão no mercado há mais tempo, remete muito à carteira administrada de investidores institucionais, né? Uma coisa bastante sofisticada e individualizada. E a gente viu que, com o aperfeiçoamento do mercado, com absorção de tecnologias novas, esse serviço foi sendo migrado para outros perfis de investimento, e eu acho que isso é muito bom, e a gente sentiu a necessidade de trazer uma maior padronização, de ter maiores informações, até para a indústria entender a relevância, quem são os players. Então, acho que a ideia aqui foi trazer um pouco de luz a esse segmento e sempre com a mentalidade que esse é um serviço, mais um serviço que a indústria está trazendo para os investidores, né? A gente se preocupou muito em não trazer os custos regulatórios que os fundos têm. Então, vocês vão ver ao longo da nossa conversa aqui que a gente fez questão e tentou realmente diferenciar esses dois produtos, esses serviços. E esse processo de autorregulamentação, ele passa por uma criação de um grupo de trabalho composto por associados da Anbima, dos mais diversos tipos de associados, até para que a gente possa ter o input de diversas visões, para a gente construir um arcabouço, um código que faça sentido e que converse com a realidade. Então, esse grupo foi montado ao longo desse ano e ficou pronto nos últimos meses, e por conta da pandemia a gente acabou tendo um atraso na implementação dele, mas agora está entrando em vigor. E eu acho que o Guilherme tocou bem também num outro ponto, que é em relação a uma confusão comumente existente, que é em relação à gestão de carteira administrada com carteira recomendada e até com gestão de patrimônio. Ou seja, são três serviços diferentes, e aqui
a gente está falando estritamente da gestão de carteira administrada, né? E, de novo, podendo ser para pessoa física varejo, qualificado e profissional. Mas o ponto aqui primordial é ter um gestor que toma as decisões de uma maneira discricionária em nome do investidor final, né? Então, é importante a gente trazer essa diferenciação para que a gente não tenha confusões. Muito bom, Pedro. Muito obrigado. Agora, passando a bola um pouquinho para a Soraya. Já falei um pouquinho, né, desse primeiro levantamento que nós fizemos na supervisão, desse caráter educativo que teremos na atuação da supervisão, né, nesse início de supervisão da carteira administrada. Queria que você falasse um pouquinho mais no detalhe, né, o que nós já fizemos, né, acho que lá atrás tínhamos alguns trabalhos relacionados até com gestão de patrimônio, né, que fizemos alguns trabalhos antes mesmo da carteira administrada formalmente entrar no código, mas tínhamos o gestor de patrimônio dentro dele, e quais são os próximos passos, né, dessa supervisão. Então, falar um pouquinho do passado e um pouquinho do que a gente está pretendendo fazer em relação à supervisão da gestão de carteiras administradas. Bom, gente, bom dia a todos. Acho que antes de entrar no detalhe aqui do que a gente já fez e até os próximos passos em relação à carteira administrada, até pegando esse gancho em relação a essa diferença de gestão de patrimônio, carteira administrada, né, uma das coisas que a gente vem recebendo já na supervisão, algumas dúvidas, né, e aí acho que o importante, a carteira administrada, na verdade, é um veículo, né, é um veículo que pode ser usado pelo gestor de patrimônio, por exemplo, né, então, quando a gente faz a diferenciação entre esses dois players dentro do código, a ideia do gestor de patrimônio é um serviço mais amplo, né, então ele até atua, seja com fundos exclusivos ou com carteiras administradas, mas, além disso, ele realmente, o foco dele está muito no investidor e ele faz todo um trabalho olhando para as necessidades desse investidor, para o patrimônio desse investidor como um todo, né, então é aí a linha que separa um pouco a questão do gestor que está atuando na carteira administrada, mas muito mais como uma prestação de um serviço para o investidor, e o gestor de patrimônio que, na verdade, está olhando aquele investidor e o patrimônio daquele investidor como um todo. Tá? E aí, bom, falando um pouquinho do que a gente já fez para esse anexo especificamente, né, de carteira administrada, como o Guilherme comentou, né, a gente fez um mapeamento aí tem alguns meses para a gente poder entender um pouquinho qual que seria esse universo, né, nesse mapeamento a gente coletou informações não só de volume, de quantidade de carteiras, mas também quais os tipos de investimento que são alocados nessas carteiras, já coletamos algumas informações sobre os procedimentos, de que forma que as instituições atuam com essas carteiras administradas, enfim, então a gente fez todo um processo de coleta que vai subsidiar agora os próximos passos da supervisão, né, que eu vou falar um pouquinho já sobre isso. Uma outra coisa importante também, que tem vindo já de dúvidas do mercado, é até um pouco mais operacional, né, então, o que a gente fez? Dentro do nosso sistema de supervisão, a gente já cadastrou uma atividade específica chamada carteira administrada, e o que a gente fez? Com base nesse questionário e nessa coleta que a gente fez, onde as instituições já se declararam quem atua com carteira administrada e quem não atua, a gente já fez essa migração. Então, todas as instituições que declararam que fazem, a gente já flegou essa atividade para essa instituição dentro do sistema. E aí, o que eu reforço aqui, o que é importante? Essa é um pontapé inicial feito pela própria supervisão, mas é importante que cada instituição mantenha essa informação atualizada dentro do sistema, né? Então, deixei de fazer carteira, passei a fazer carteira, ir lá na sua atividade e flegar a carteira administrada, tá? Uma outra coisa importante também, a gente tem aquele módulo de documentos dentro do SSM, onde tem ali todas as políticas que a instituição precisa deixar registrada aqui na Ambima. O que acontece? Tem muitas políticas que aparecem agora nesse anexo de carteira administrada, mas que são políticas que já eram exigidas para o gestor de fundos de investimento. Então, muita instituição tem ligado, querendo saber se vai precisar mandar uma nova política, como é que vai funcionar esse processo. O que a gente está fazendo? Amanhã, esse módulo, ele já vai, a gente
trabalhou nele nesses últimos meses para fazer uma customização, e esse módulo ele vai permitir que tanto para o gestor de carteira administrada, como para fundos de investimento, caso a instituição tenha a política, e essa política seja a mesma para ambos os veículos, ela vai poder usar essa mesma política, tá? A ideia aqui, até como o Pedro comentou, a gente não quer trazer custos adicionais desnecessários, né? Então, se é uma mesma política que vale para ambos os veículos, ela vai poder ser utilizada pela instituição e o módulo vai permitir exatamente isso, que ali apareça que a política está valendo para ambos os veículos, tá? Aí o que é importante, no ponto de vista dessas políticas, é que a instituição verifique se realmente dentro daquela política que ela já tem hoje, então a gente vai falar um pouquinho aqui também mais especificamente de precificação, de crédito e etc., mas se a política, da maneira que está disposta hoje, ela já está abarcando todos os procedimentos e metodologia que valem tanto para um veículo como para o outro, a instituição nem precisa fazer nenhuma atualização. Ou, caso precise, é só realmente proceder com essa atualização nesse documento e aí subir no SSM para a gente uma política atualizada, contemplando aí eventuais alterações que precisem ser feitas. Bom, aí falando um pouquinho de próximos passos, né? Qual que é a nossa ideia? Então, com base nessa coleta de informações que a gente fez, a gente agora passa a fazer uma supervisão educativa, como o Guilherme comentou, né? A nossa ideia aqui realmente não é sair punindo e penalizando ninguém, acho que é um processo educativo para ambos os lados, né? Então, tanto para a supervisão, a gente também agora vai passar por um período de aprendizado, né, de entendimento de como que são os procedimentos dessas instituições nesse veículo. Então vai ser um processo muito educativo, ajustes que eventualmente a gente detecte que precisam ser feitos vão ser orientados, o participante a que sejam feitos. A gente vai contar muito com a orientação da comissão de acompanhamento, né, que o Pedro preside, porque lá a gente está falando de membros de mercado que acompanham o trabalho da supervisão e que vão poder nos orientar nesse processo. Então, assim, o próximo passo agora é, de fato, com base nessa coleta de informações que a gente fez, a gente vai selecionar algumas instituições, com base numa matriz de risco que a gente fez e que apresentou para a comissão de acompanhamento, e aí a gente vai agora passar a entender mais detalhadamente como que é o procedimento de cada uma dessas casas, né? E, além disso, a gente deve atuar mais especificamente em algumas regras, né? Então, precificação é uma regra que provavelmente a gente já vai abarcar agora no início. Enfim, mas acho que o recado principal é a gente inicia agora esse processo de supervisão, mas de forma muito educativa e bem tranquilo, no sentido de ir acompanhando e entendendo os procedimentos de cada instituição. Ok, muito obrigado. Agora, entrando mais na questão da enquete que nós fizemos, como eu comentei, né, a Ambima ela é reconhecida pelas suas bases de dados, né, ela tem uma série de dados aqui que o mercado consome, utiliza, terceiros também acabam utilizando a nossa base. A pergunta aqui hoje a gente, por exemplo, tem a base de fundos de investimentos, e a pergunta que mais teve questionamentos, ou o item que teve mais votação na questão da enquete, foi em relação ao registro das carteiras administradas, né? Aí eu queria que vocês falassem, não sei se o Pedro quer começar, ou se o Pedro toca isso também, explicar um pouquinho da motivação da criação da base de dados de carteiras administradas e como está essa discussão aqui na associação, né? Se temos um horizonte para isso, qual que é o status atual da discussão da criação de base de dados, dado a exigência existente no código que entrará a partir de amanhã. Tá mudo, Pedro? Desculpa. Eu vou começar aqui, a Soraya depois me complementa, por favor. Eu acho que uma das necessidades, e até um dos pontos dessa autorregulamentação foi o mercado conhecer e ter noção da magnitude, e para isso é importante essa base de dados. E o que a gente fez no grupo de trabalho foi pensar, estruturar uma série de questões, informações que seriam importantes a indústria conhecer, e a gente debateu o que fazia sentido, o que não fazia sentido, periodicidade, porque, de novo, também a gente não
gostaria de imputar um custo demasiado por uma coisa que hoje não existe. Então, a ideia também eventualmente fazer uma coisa faseada e eventualmente ir diminuindo os prazos ao longo do tempo, e que a ideia é entrar em vigor, se não me engano, Soraya me confirma, no início do ano que vem, essa submissão dessas informações. Soraya? Oi, Pedro. Acho que assim, né, a discussão em relação a essas regras, né, ele já passou por esses grupos de trabalho ali, tocados pela representação. Agora o que fica realmente é uma questão de desenvolvimento dessa base, né. Então, para 2021, vai ser discutida a priorização, né, dessa base de dados, para que, de fato, os participantes possam realmente nos modos do que eles fazem hoje para fundos, né? Então tem ali um sistema da Ambima, onde eles imputam as informações, e a ideia é que para 2021 se trabalhe nessa priorização dessa base, né? Não sei se o Guilherme até quer complementar um pouquinho nessa questão. Bom, é exatamente isso, como o Pedro comentou, né, toda essa discussão que foi feita junto ao mercado, discussão de campos, periodicidade. Do lado aqui da Ambima, a gente tem uma questão mesmo do desenvolvimento, né, para recebimento dessas informações. O que é importante? Nós, como área de supervisão, fizemos essa primeira fotografia, e sempre que necessário, mesmo que ainda a base não esteja 100% funcionando, aquilo que o Pedro falou, eventualmente pode ser uma coisa faseada, né, inicialmente recebendo algumas informações, né, definidas com o mercado, mas a supervisão ela pode eventualmente fazer novos pedidos, caso seja necessário para o processo de supervisão. Mas dado a exigência, né, do código, a previsão no código do desenvolvimento da base de dados, a Ambima agora em 2021 deve começar a fazer esse trabalho, e a gente vai comunicando o mercado como um todo, né, tanto dos campos, como a forma, a periodicidade. Então isso tudo já está em andamento aqui na parte de desenvolvimento por parte da Ambima. E aí só queria complementar isso que o Guilherme comentou. Quando a gente fez esse processo de coleta para fins de supervisão, teve bastante dúvida do mercado realmente se já eram informações para a base de dados, né, que seriam usadas para essa base de dados, para esse registro das carteiras. E aí é importante deixar bem claro aqui para todo mundo que são processos realmente bem distintos, né. Então uma coisa é essa base de dados, que vai ser realmente desenvolvido um sistema, onde as instituições vão imputar os dados, e que inclusive isso vai ser usado para divulgação de informações para o próprio mercado, né, em relação a esse veículo, né. Outra coisa são essas informações que a supervisão, então ela fez essa primeira coleta, e provavelmente a gente deve, né, como a gente já faz para as nossas outras atividades, que é fazer pedidos de informação, pedir carteiras, enfim, para o processo de supervisão. Então são coisas distintas, tá? Teve muita instituição que nos questionou se já era o envio de informações para compor a base de dados, né? Então não, são coisas distintas. A questão da base de dados realmente está aí dependendo de um desenvolvimento primeiro desse sistema. E aí acho que, como o Guilherme comentou, que também é uma outra ansiedade, tá? A gente tem recebido muitas ligações do mercado perguntando, olha, quando é que eu vou colocar minhas informações na base de dados? Então, assim, a gente vai avisando vocês, quando esse sistema estiver pronto, a gente também vai dar um prazo para que todo mundo possa se adequar a como mandar essas informações, né? Então, acho que até para acalmar um pouco essa ansiedade, né? Acho que isso também vai ser feito de forma bastante parcimoniosa, né? Bom, ok. Caso tenham dúvidas sobre o tema, por favor, tragam de forma geral também, tá? Bom, vamos dando sequência aqui na questão agora do suitability, tá? Um outro ponto que também apareceu algumas dúvidas interessantes. Aqui acho que seria também legal fazer um bate-bola com os dois, não só com o Pedro, só com a Soraya, sim, um bate-bola. Primeiro, para entender um pouquinho, acho que até essa visão do Pedro, né, que participou das discussões, qual a relevância do assunto suitability para as carteiras administradas, e como será, a aplicação dessas regras. Então, acho que seria interessante entender um pouquinho, né, suitability, carteira administrada, como é que isso, qual que é a relevância, como é que eles conversam esses dois assuntos, carteira administrada e suitability.
ou suitability na carteira administrada, e a questão de como vai ser a aplicação das regras que foram definidas no código. Eu acho que depois isso daí ficaria mais com a Soraya, mas... Perfeito. Eu acho que uma diferença importante, né, do suitability de fundos, que talvez grande parte do mercado esteja mais próxima, é que você faz quase que por gestor ou distribuidor, né? Aqui, o suitability da carteira administrada é feito pelo gestor no cliente para justamente conhecer e delimitar a política de investimento, né? Porque, na origem, a carteira administrada seria um veículo tailor-made, bastante individualizado. A gente sabe que com tecnologia e aperfeiçoamento do mercado e etc., a gente tem visto cada vez mais uma certa segmentação, seja carteiras de perfil conservador, moderado, agressivo, e não tem nenhum problema com isso, mas o que é importante na hora do onboarding, do início da relação, o gestor conhecer o cliente e conseguir entender quais são perfil de risco, expectativa para poder justamente montar uma carteira ou incluir esse cliente num perfil de carteira administrada e, depois de tempos em tempos, fazer uma atualização e monitorar para ter certeza se alguma coisa mudou ao longo do tempo, né? Então, acho que é um pouquinho diferente do suitability para fundos que a gente faz, seja por gestor, por distribuidor. Aqui é o cliente, o gestor conhecendo realmente qual é o perfil daquele cliente para montar a carteira mais adequada possível para ele. Acho que o Pedro falou super bem, né? Aqui do ponto de vista da supervisão, o que a gente vai avaliar é justamente isso, né? Então, como que foi feito esse processo de apresentação de política, né? De investimento para esse investidor. Então, o que a gente vai realmente pedir na prática é que a instituição nos mostre que ela mapeou o perfil de risco desse investidor e que, ao apresentar aquela proposta de investimento, que vai fazer parte ali do contrato, realmente aqueles limites propostos para cada classe de ativo, para cada fator de risco apresentado para o investidor, esteja de acordo com esse apetite de risco dele, né? Então, tanto a gente vai enxergar para carteiras mais individualizadas esse processo, como a gente também tem essa questão dessas carteiras mais distribuídas em plataforma. Então, também é a mesma lógica, né? A gente vai olhar se o investidor que ingressou naquela determinada carteira faz o match com o perfil de risco daquela carteira, né? Então, se é um cliente que teve o seu perfil mapeado, por exemplo, como conservador, a gente precisa enxergar que ele, de fato, foi direcionado para uma carteira que também foi classificada como conservadora. Então, na prática, é isso que a gente vai buscar na supervisão, né? Enxergar se essas duas coisas realmente deram um match, né? Então, acho que é basicamente isso o trabalho que a gente vai fazer aí sobre esse tema quando a gente pensa em carteira administrada. Muito bom, pessoal. Obrigado. Entrou aqui uma primeira pergunta que acho que a gente já respondeu, tá? A Fernanda Drummond queria confirmar quanto ao registro das carteiras, que por hora, ainda em 2020, o sistema não estará aberto para registro de informações. É isso mesmo, certo? Então, 2020, não teremos ainda esse registro formal na associação, mas como a gente comentou, sempre que necessário, a supervisão poderá pedir informações relacionadas às carteiras para que a gente possa atuar nessa parte de supervisão / educação, tá bom? Guilherme, só um comentário aqui, que eu acho que esse ponto do suitability que a gente estava mencionando, é importante destacar que para investidores qualificados e profissionais ele não se aplica, né? Então aqui, mais uma vez, e a gente vai talvez pensar
todas essas diferenças em alguns itens, né? A gente fez questão do anexo a gente tratar, até pela questão de sofisticação, né? Quando o produto é destinado ao público para varejo, que aí a gente entende que há uma necessidade de maior padronização e seguir determinadas regras, mas para investidores qualificados e profissionais, a ideia foi a gente deixar a coisa bastante para o contrato de gestão, né? Para o contrato de administração de carteiras. Então, vocês vão ver que, seja apressamento, suitability, existem diferenças na necessidade de seguir algumas regras. E isso foi feito de propósito, porque a gente entende que, para um determinado perfil de clientes, não há essa necessidade de um aperto autorregulatório dessa magnitude. Não, perfeito, Pedro. Sô, quer trazer mais algum ponto em relação a isso? Não, perfeito. Acho que o Pedro falou bem, né? Então, esse processo mais realmente cravado de suitability, ele fica mais para esse investidor varejo. Obviamente, o que a gente vai olhar na supervisão é essa questão do cumprimento da política de investimento, né? Então, uma vez que foi celebrada uma política de investimento, com seus limites ali previstos em contrato, no dia a dia da supervisão, a gente vai verificar, mas aí estamos falando muito mais de um processo realmente de gestão, né? Do dia a dia de gestão ali do gestor, que é o cumprimento daquilo que ele acordou na política de investimento dessas carteiras, né? Muito bom. Eu acho que até nessa linha do que o Pedro trouxe, né, de uma série de atividades previstas para a questão da gestão da carteira administrada, né, de atividades decorrentes da gestão, um item que eu queria trazer aqui, até para validar e trazer isso mais claro para todo mundo, a questão do apressamento dessas carteiras, né? Hoje a gente já tem na Ambima, desde aproximadamente, acho que 2004, diretrizes de marcação mercado para fundos de investimento, né? Que tem ali uma exceção para fundos exclusivos e fundos reservados, né? Será algo similar, então, na questão das carteiras administradas, né? Então, assim, as regras para os produtos de varejo, aí sim, vão ser obrigatórios a precificação ou apressamento dos ativos, é isso? Vocês poderiam falar um pouquinho dessa questão, acho que o Pedro já antecipou um pouquinho, e como é que isso daí na prática vai se refletir, né? Então, assim, a gente vai ter um grupo que obrigatoriamente tem que apressar, né, fazer a precificação, e um grupo que não precisa, vai depender muito do alinhamento entre o gestor e o investidor, é isso? Para aqueles investidores, para aquelas carteiras focadas exclusivamente em qualificados e profissionais, pode levar na curva, né? Mas, de uma maneira geral, todo tipo de carteira precisa de um apressamento, né? E a gente também aqui na regra fez questão de deixar claro que não há necessidade de contratar um terceiro para isso. Se o próprio gestor quiser fazer a precificação, pode, só precisa ter uma segregação, precisa deixar claro que mitiga eventuais conflitos de interesse, mas a ideia aqui é que, com o desenvolvimento desse produto e cada vez mais mirando o varejo, é importante a gente ter uma uniformização, uma padronização de como mostrar essas informações, e aí a precificação é super importante. Complementando aqui um pouquinho, até comentando aqui do ponto de vista de próximos passos da supervisão, a gente vai focar realmente muito nessas carteiras que tenham como investidor o varejo, né? Porque, como já foi falado aqui um pouquinho, várias das regras, elas realmente trazem uma distinção para quando o público for varejo, né? Então,
do ponto de vista até de supervisão, a gente também deve focar os nossos trabalhos, as nossas monitoramentos muito nessas carteiras, tá? E para precificação é semelhante, né? Então a gente vai realmente olhar como que é esse processo de precificação para gestores que atuem com carteiras com público-alvo varejo. E aí aqui também, eu acho que reforçando um pouquinho do que eu comentei no começo, se o gestor, né, se já existir, né, uma política de precificação, é só uma questão de realmente adequar essa política, caso seja necessário, ou se não, aí sim, como o Pedro comentou, né, se eu tiver um gestor que ele próprio queira fazer a precificação, é possível, então não se exigiu que ele precisasse ter um custo adicional de ter que contratar alguém para fazer esse processo, para supervisão é indiferente, a gente vai olhar o procedimento em si, né, e aí é isso, a gente vai realmente avaliar se a metodologia de precificação está de acordo com as regras, são as mesmas regras que hoje já são previstas para fundos de investimento, né, são as mesmas que essas carteiras no varejo vão precisar aplicar na precificação. Né, então, e aí acho que pegando esse gancho do que o Pedro falou também da questão de mitigação de conflito, caso o gestor realmente opte por ele mesmo fazer esse processo de precificação, o que a supervisão vai, nesse primeiro momento, também avaliar e identificar é como que ele se estruturou para isso, né, então do ponto de vista de equipe, de procedimentos, sistemas e até mesmo essa questão da independência, que garanta realmente que qualquer conflito de interesse esteja ali mitigado e que essa área responsável pela precificação realmente tenha autonomia para, de fato, fazer a oferição dos preços ali para esses investimentos. Muito bom. Eu até vou antecipar aqui uma questão que eu deixaria um pouquinho mais para o final, né, que seria um dos itens mais para frente. A gente comentou, né, da possibilidade de marcação do apressamento ser feito por terceiros, né? Então, assim, quais são as regras para a contratação de terceiros? E aí, pegando um pouquinho essa questão dos terceiros, a Bárbara Gragnano, ela traz uma pergunta: será necessário incluir a figura do distribuidor na estrutura de carteira administrada? Então, assim, primeiro essa questão do distribuidor, depois, sei lá, quais são as regras de forma ampla para a contratação de terceiros? Soraya, quer pegar essa? Tá. Assim, acho que falando do distribuidor, não. Isso. E acho que é a mesma, até antecipando, é a mesma coisa em relação ao administrador, né? Também tem vindo muita pergunta para a supervisão, apesar de estar até explícito no código, mas muita instituição liga querendo ter certeza disso, mas então assim, não há necessidade de contratação. No caso da carteira, ela não é nem, como ela na verdade é considerada um serviço, né, então também nem existe uma questão de exigência de que se tenha um distribuidor, né, distribuindo formalmente essa carteira, né, então não há necessidade tanto para o distribuidor e aí acrescentando também para se contratar um administrador fiduciário, tá? A ideia é que o gestor pode fazer todas essas funções, então é ele que vai ter o contato com o investidor para oferecer esse serviço de carteira administrada, ele pode fazer a precificação dos ativos, ele pode fazer a consolidação dos ativos, enfim, tudo pode ser feito pelo próprio gestor, mas aí o que o código traz, na verdade, é uma faculdade do gestor, caso ele queira, aí sim ele pode de fato terceirizar, né? Então a gente vê muito no mercado que muitas casas acabam contratando um custodiante que vai fazer esse serviço de consolidação de carteiras, de precificação, de obtenção de um valor de cota para as carteiras. Então, assim, é uma faculdade do gestor, né, e em ele fazendo isso, a supervisão só vai identificar como que ele faz esse processo, né, de contratação, como é que ele monitora esse terceiro contratado, porque lembrando, e aí também muito semelhante ao que a gente tem em fundos, ainda que seja contratado um terceiro, a responsabilidade sempre permanece com aquele agente, né, então é parecido nesse sentido. Pedro, fique à vontade para complementar. É isso mesmo, e também a gente trouxe a necessidade de uma transparência, né? Quando a contratação desse terceiro
resulta em pagamento direto pelo investidor e etc., ele precisa dar o consentimento, ele precisa estar sabendo. Então, aqui também a gente procurou trazer um pouco de luz, principalmente nos custos embutidos das carteiras administradas, né? Então, não tem problema nenhum terceirizar, mas que junto venha a transparência para o cliente final. E aí queria só aproveitar para complementar uma outra coisa que também vem surgindo como dúvida ali para a supervisão. Algumas instituições questionam quando o investidor toma a decisão dele querer ter uma custódia centralizada com todos os ativos da carteira, enfim. Então, quando isso acontece, quando é uma decisão do investidor de contratar um outro player para fazer determinadas atividades para a carteira administrada, isso também é possível, e aí essa responsabilidade fica de fato a cargo do investidor. A gente vê muito isso quando a gente fala de carteira administrada com cliente institucional, que às vezes eles optam, né, por ter uma custódia segregada, né, enfim, então também é possível, tá? Então tem gestores nos ligando falando, olha, ainda que exista esse custodiante contratado pelo próprio investidor, eu também preciso fazer o processo de precificação ou um processo de consolidação dos ativos? Não, aí é só realmente se tiver essa contratação e essa decisão foi tomada pelo próprio investidor e foi contratado pelo próprio investidor, do ponto de vista da supervisão, para a gente não tem problema nenhum. Muito bom. E a gente falou bastante nessa questão, né? Varejo, investidor profissional, investidor qualificado. A pergunta aqui da Luísa Saboia é se existe alguma exceção para filhos de clientes profissionais, ou eles serão considerados varejo também? Né? Então, filho de um profissional, ele seria considerado profissional ou seria varejo? Temos isso claro ou é uma dúvida ainda? Soraya, Pedro? Vou deixar o Pedro responder primeiro essa. Aqui eu, na minha visão, teria que seguir as regras da CVM, da instrução de qualificado, né? No meu entendimento, eu acho que não é possível, né? A não ser que ele tenha patrimônio, os mínimos que a regulação exige, né? Não sei se a Soraya tem uma visão diferente, mas aqui, pensando, me remete à instrução da CVM de definição de o que é qualificado, o que é profissional. Não, Pedro, acho que o meu entendimento é o mesmo, né? Acho que não tem como a gente transferir uma questão de que ou é familiar, é pai, é filho. Na verdade, quando se faz a verificação da qualificação do investidor, é sempre feito por cada um dos CPFs, né? Então, aquele CPF vai precisar atender o que a regulação exige para que ele seja qualificado, né? Se ele não atender, aí não tem jeito, ele vai ser tratado como varejo, ainda que seja filho de um investidor profissional, né? Salvo se tiver aí, assim, né? Estamos aqui falando como uma resposta mais genérica, salvo se na estrutura tiver alguma especificidade. Às vezes a gente vê que tem, às vezes, cota com usos e frutos né? Tem uma questão de sucessão, e aí já está no nome do filho, mas com usos e frutos ainda do pai, enfim. Então, se for uma estrutura muito específica, a gente precisaria avaliar essa estrutura específica, mas acho que, como via de regra, é realmente a verificação de cada CPF mesmo quanto à sua qualificação. Ok, obrigado. Agora vamos passar um pouquinho para a parte de crédito privado, né? O nosso Código de Administração de Recursos de Terceiros, ele já contava com um capítulo sobre gestão de crédito privado, né? Por causa da parte de fundos. O que muda para as carteiras administradas, tanto na questão da aquisição como no monitoramento? Eu acho que uma tendência que a gente tem visto cada vez mais, e aí também é resultado desse novo ambiente de juros muito baixos, é uma demanda genuína e que bom que esteja acontecendo isso por crédito privado. E aqui a ideia foi trazer alguns conceitos ou algumas regras para que o gestor tenha diligência, o gestor tenha preocupação e tenha mínimos processos de avaliação e monitoramento
dessa classe de ativos que são necessários para o bom desenvolvimento desse processo, né? Então, aqui também a gente não quis reinventar a roda, a gente já tem aí um arcabouço pronto para a questão de fundos, e a gente aqui tentou um pouco trazer para as carteiras administradas padrões mínimos que a gente entende que o gestor deveria implementar para se investir nessa classe de ativos. E aqui, complementando um pouquinho, é a mesma lógica da diferenciação dos investidores, né? Então, quando a gente fala de varejo, as regras são todas lá aplicáveis, né, para todo esse capítulo aí de crédito privado. E aí, o que do ponto de vista de supervisão vai ser importante é justamente a questão da aplicabilidade dessas políticas, né? Então, muito semelhante ao que a gente já faz com fundos de investimento, mas o que vai ser importante para a gente é identificar se na prática, ao adquirir um determinado ativo de crédito e depois monitorar esse ativo, o gestor está seguindo exatamente com as premissas que ele coloca ali na sua política de crédito, né? E aí, às vezes, vem dúvidas para a gente até do nível de informações que precisa estar nessa política. Aqui, o importante é que a instituição replique realmente na política a sua prática, né? Então, olha, quando eu faço uma análise de um determinado investimento, quais são as premissas, quais são as análises quantitativas, qualitativas que eu avalio para aquele ativo. Então, assim, é importante ela colocar nessa política quais são essas premissas que ela utiliza para aprovação, análise e aprovação desse crédito, e depois para o monitoramento, como é que ele se dá, e aí mais importante que isso, que é uma coisa que a gente olha bastante na supervisão, e muitas vezes a gente vê uma certa discrepância nisso, é que na prática ela de fato faça aquilo que ela colocou na política, né? Porque então, lembrando, as regras elas deixam muito a previsão da instituição colocar o como ela faz, né? Então, até propositalmente, né? A ideia não foi que na autorregulação se colocasse o detalhe de como fazer essa análise, como fazer esse monitoramento, para que cada instituição fosse livre para realmente colocar o seu como, né? Só que na prática é importante que ela realmente cumpra com aquilo que ela mesma coloca em suas políticas, né? Então, do ponto de vista de supervisão, é isso que a gente vai olhar, né? Vai olhar a aplicabilidade dessas políticas de crédito, luz ao que a própria instituição colocou nas suas políticas. Show, é interessante, né? Eu acho que uma coisa também... Desculpa, Pedro, vai lá. Uma coisa aqui também importante destacar, né, é que as carteiras que investem em fundos de crédito privado não quer dizer que o gestor precise implementar, né? Então, a gente está falando do investimento direto da carteira administrada e não indiretamente. Eu também acho que é importante só lembrar isso. Ok, e falando, a Soraya comentou bastante de políticas, né? A Andrea, ela questionou, a Andrea Andrade de Bellis, ela pergunta, né? As entidades usualmente alteram as políticas anualmente, né? De forma geral, não só de crédito privado. O contrato precisa descrever a política na íntegra ou pode apenas fazer menção à política? Acho que ela deve estar mencionando o contrato com o investidor, isso, né? Isso. Não tem necessidade, né, dele estar detalhado, não, tá? Do ponto de vista da política, só lembrando que sempre que tem uma atualização, é importante que essa política seja colocada, registrada lá no sistema de supervisão, em até 15 dias de qualquer alteração que, tanto essa de crédito como qualquer outra, seja feita, né? Mas não há necessidade do contrato trazer detalhes dessas políticas, não. Ok, aí uma outra pergunta antes de a gente mudar de tema também, se tratando de assets que funcionam em modelo de single family office, a atuação da Ambima no âmbito de fiscalização e aplicação da regra se dará da mesma forma? Sim, né? Imagino que sim. Aí vai entrar um pouco nesse bojo de regras que a gente vem comentando, então se ela for um varejo, enfim, aí algumas regras vão se aplicar,
provavelmente, aí estou aqui, né, em se tratando de uma single family office, talvez não sejam investidores varejo, então muitas dessas regras que a gente está abordando aqui provavelmente não vai se aplicar para essa gestora, mas enfim, de um modo geral, a carteira administrada entra no escopo mesmo de single family offices, e aí com essas flexibilizações dado o perfil do investidor. Ótimo. Bom, a questão agora, na questão da carteira administrada, um item que apareceu é que os gestores eles precisam divulgar algumas informações de saldo e movimentações para os investidores periodicamente. Vocês poderiam falar um pouquinho da importância dessa transparência, né, e o processo que vai ser feito na supervisão para acompanhar isso? Acho que o Pedro podia começar falando um pouquinho da importância dessa regra, a Soraya, como é que a gente vai supervisionar. Perfeito. O que a gente também tem visto, e de novo, dada a quantidade de investidores de varejo que estão consumindo esse produto, é muito importante a gente ter regras e padronizações de transparência, né? Porque o que a gente não quer é comparações muito discrepantes, comparações que não façam sentido. Então, aqui, o grande objetivo das regras foi tentar traçar um norte, regras básicas, para que a indústria siga e que possa passar a informação para os investidores da melhor maneira possível e mais realista possível também, né? Então, acho que o que a gente buscou aqui nesse segmento de publicidade, de informações, foi trazer maior qualidade e proximidade com a realidade possível, né? E acredito que a supervisão vai buscar um pouco isso. Soraya, você quer adicionar? Não, acho que é isso. O que a regra coloca lá, então, é que semestralmente, né, acho que, se eu não me engano, 90 dias após o final do semestre civil, a instituição tem que mandar um relatório para o cotista, e aí o como, de novo, fica muito a critério de cada instituição, se ele vai incluir essa informação no próprio extrato que já é mandado, se vai disponibilizar dentro de uma área logada do investidor, enfim, aí o como fica realmente a critério de cada instituição, mas o importante, de fato, é essa questão da transparência, que eu acho que vem muito em voga, né, nessa questão, que é, né, semestralmente, a instituição colocar lá todos os eventuais remunerações que ela tenha tido, deixar ali transparente para o investidor. O que a gente vai, na prática, olhar na supervisão é isso, se, independente do como, semestralmente o investidor teve acesso a essas remunerações. Acho que basicamente é isso que a gente vai checar na supervisão. E aí, só uma dúvida que veio da Camila Monteiro Alves, ela pergunta nessa linha da demonstração de remuneração no prazo máximo de 90 dias, né, que é previsto no código, que o gestor venha receber no exercício de tal atividade. Tal remuneração pode ser demonstrada ao investidor em percentual ou deve ser em valor financeiro? Isso já está batido o martelo? Isso que eu queria verificar com você também. Não, o código não entra nesse detalhe, né, de como vai ser feita esse valor, né, como que vai ser disposto esse valor, se é financeiro, se é um percentual sobre o total daquela carteira, enfim. Eu acho que, de novo, aí, Pedro, por favor, me corrija aí se o meu entendimento estiver errado, mas acho que o importante aqui, independente da forma, é que fique claro para o cotista, né, quais são os custos ou as remunerações ali obtidas, né, desde que a forma que seja colocada para o cotista não deixe nenhuma dúvida, não induza ele a nenhum tipo de erro de interpretação, eu acho que fica a critério da instituição de como ela vai fazer essa divulgação. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Aqui a ideia não foi a gente engessar e falar como tem que ser feito. Eu acho que o que os participantes precisam ter em mente se nós fôssemos cotistas, como que nós gostaríamos
ou como seria transparente para o cotista receber essa informação. E a ideia aqui é ele ter a noção de quanto que ele está pagando no final do dia. Então, se é percentual, se é valor absoluto, eu acho que cada instituição vai achar a melhor solução. De novo aqui, o que a gente quer é dar a informação mais transparente e mais fácil para o investidor final. Uma outra coisa, aproveitando esse tópico, a gente tem recebido algumas dúvidas também na supervisão, instituições que perguntam o seguinte: mas e se eu fizer a demonstração dessas remunerações mensalmente, ainda assim eu preciso depois gerar um consolidado com a remuneração dos 6 meses? E aí a nossa resposta é não, tá? Então, assim, a periodicidade mínima é de 6 meses, mas se tiverem instituições que optem por fazer isso numa periodicidade menor, não tem problema, e aí não precisa depois gerar um novo relatório só para cumprir com o estrito sensu ali da regra, tá? Só até interessante, porque a Fernanda Drummond, ela traz uma pergunta, atende um pouco, acho que sua resposta está um pouco nessa linha. Ela questiona sobre a necessidade de informar semestralmente a remuneração a título de gestão ou administração da carteira. Eles, né, a empresa onde ela atua, já produz um relatório mensal ao cliente, onde indica o valor a ser remunerado naquele respectivo mês. Considerando essa situação, ela gostaria de entender se há necessidade de um relatório à parte para esse compilado semestral. Então eu adivinhei aqui a pergunta dela. Pois é, exatamente. Porque é uma coisa que tem surgido bastante na supervisão, tá? Como muitas instituições acabam trazendo um processo mais tempestivo, né? Então eles estão optando por acho que como já mandam o extrato mensal, então eles já colocam nesse relatório mensal que eles já mandam para o investidor, eles já colocam essas informações de remuneração. Então a gente vem recebendo esse tipo de dúvida mesmo. E aí a nossa resposta é essa que eu coloquei, né? Se você já está fazendo isso numa periodicidade mensal, não tem necessidade de depois mandar um relatório adicional com a composição do semestral, tá? Ok, e bom, e nessa linha de transparência, acho que pelo menos um último item aqui, olhando para as regras do código, né, depois a gente vê as perguntas que ainda sobraram, é a questão da publicidade, né? Então, quais são os benefícios da regra de publicidade, né, na questão da gestão de carteiras administradas, né, olhando para os investidores, qual a nossa interpretação em relação a isso, e como vai funcionar na prática também a supervisão, né, o que sempre pergunta, ok, então eu faço isso, como é que vou ser supervisionado? Então, acho que é importante falar um pouquinho desse tema publicidade. Começa, Pedro? Começo sim. Eu acho que aqui o grande objetivo é a gente ter uma comparabilidade, né? O que a gente não quer, e eventualmente a gente viu aí no passado, eventuais publicidades seja de carteiras hipotéticas, né? De coisas olhando para o retrovisor para trás, que é muito fácil de você se vangloriar. Então, a gente aqui também tentou trazer padrões mínimos e esperados de publicidade. É importante também destacar aqui no anexo, a gente também deixa claro que não é possível comparar fundos com carteiras administradas, ou seja, são coisas diferentes, com custos diferentes, né? Então, aqui a ideia é comparar banana com banana, né? Não deixar ou não permitir que os participantes sejam criativos e escolham coisas específicas, períodos específicos. Então, também a gente determinou períodos mínimos ou uma clareza maior de qual período que está sendo mostrado. Então, a ideia aqui é a gente ter uma comparação justa e que no final do dia sirva para o propósito de informar ao investidor final e não manipular ou tentar deixar claro uma coisa que, na verdade, não é possível de se fazer.
Não, e aí acho que o Pedro falou bem, acho que a ideia aqui, nessa regra, a ideia justamente foi equiparar com as regras de fundos, né? Então, de fato, quando a gente fala em publicidade, o que se quis aqui foi realmente garantir que, ao oferecer esse serviço de carteira administrada, os padrões mínimos de melhores práticas, enfim, uma padronização esteja prevista, né, nessa oferta aí desse serviço, né? E aí, do ponto de vista da supervisão, a gente vai atuar da mesma maneira que a gente já atua para fundos, então a gente vai acompanhar todas as publicidades aí que apareçam em relação às carteiras administradas, e aí checar realmente se aqueles requisitos que estão previstos ali no anexo estejam cumpridos, e aí acho que o princípio por trás de todas essas regras é o que o Pedro bem colocou, que é transparência para o investidor, deixar ter clareza, né, que o investidor tenha clareza ali do que se está se oferecendo, né, não evitar ali informações que possam induzi-lo ao erro, enfim, então a gente vai atuar no mesmo modelo que a gente já atua hoje na verificação das publicidades de fundos, né. E aí acho que esse gancho também aí que o Pedro comentou, né, de que o código deixa expresso a questão de que não se pode comparar carteiras com fundos, a gente, vira e mexe, a gente recebe na supervisão e leva para a comissão pedidos de dispensa de instituições que querem fazer comparação de clube com FIA, então aqui é o mesmo princípio, né, então que o Pedro comentou, né, a ideia, como são produtos que têm custo regulatório diferente, a ideia é realmente que não são comparáveis, né, então realmente, como o Pedro comentou, que se compare banana com banana, né, então acho que esse é o objetivo aí dessa vedação. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final da nossa live, 1 hora de live, só que ainda tenho aqui 3 perguntinhas que chegaram. A primeira delas, na verdade, é um comentário da Luísa, que foi ela quem perguntou em relação à exceção dos filhos, né, em relação dos filhos de clientes profissionais. O que ela está trazendo aqui é uma questão que há uma exceção na ICVM 555, dos 10% de familiares que podem participar de fundo profissional. Olhando aqui para a regra, eu acredito que ela está falando do artigo 128, e talvez seja uma questão que talvez a gente possa esclarecer, né, se para autorregulação isso também vale, porque quando você olha lá no artigo 128, tem ali uma menção, né, que eles podem participar, desde que 90% seja relacionado a investidores profissionais. Então, não sei se teria alguma questão, Soraya, Pedro, mas acho que ela lembrou um item aqui que é interessante, talvez a gente possa trabalhar e esclarecer se for o caso. Acho que assim, de novo, sem dúvida, vale a pena a gente depois estudar melhor essa questão, mas assim, salvo me engano, essa regra, na verdade, é sobre o ingresso em fundos cujo público-alvo é para investidor profissional, né? Então, a regra permite que esse filho, ainda que não seja profissional, ingresse num fundo destinado a profissionais, mas, salvo me engano, ainda assim não é dispensado de outros requisitos, por exemplo, da 539, que é a questão de verificação de suitability. Então, aqui a gente só está falando da possibilidade dele ingressar num fundo destinado para investidores profissionais. Mas acho que não se excetua as outras regras aí que estão mais focadas na questão de suitability da 539. Mas, de novo, acho que qualquer coisa... Desculpa, eu não peguei o nome da pessoa. A Luísa Saboia. Qualquer coisa, pede para ela, Luísa, se você quiser, formaliza ou nos liga, a gente debate melhor essa questão para entender um pouco melhor, mas num primeiro momento eu continuo, não sei, Pedro, se você quer complementar alguma coisa, mas eu ainda continuo aqui com minha primeira percepção. Eu acho que merece a gente dar uma olhada e entender a situação, eventualmente pensar em alguma coisa no contrato de gestão junto, porque, na verdade, tem que entender, né? Porque normalmente os filhos vêm junto com os pais nessa solução de mercado, né? Então, de novo, acho que é válido a gente dar uma debruçada sobre esse assunto e ver se existe algum ângulo
e o que a gente estaria abrindo mão ou não, etc. De novo, acho que merece sim a gente dar uma debruçada sobre esse assunto. Ok, aí tem uma pergunta aqui que acho que a gente não chegou a abordar mesmo, né? Como é vista a questão do conselho consultivo para as carteiras administradas? Minha visão aqui, depois, Soraya, por favor, complementa. Eu entendo que a discricionalidade da gestão não pode ser terceirizada, né? Então, por mais que tenha um conselho consultivo, etc., no final do dia, a responsabilidade é do gestor da carteira. Então, ele pode se consultar, ele pode ouvir, ele pode ter regras para eventualmente colocar algo na carteira, etc., mas no final do dia a responsabilidade é do gestor. E aí, com isso, ele precisa seguir o que o anexo fala. Não, perfeito, eu concordo com o Pedro, acho que aí é até a mesma analogia de fundos, né? A gente tem fundos que contam também com um conselho consultivo, mas a responsabilidade final, né, o poder discricionário continua sendo do gestor, né? Então a responsabilidade por qualquer um daqueles investimentos é sempre do gestor, ainda que ele conte com esse conselho, né? Ótimo. A Bárbara Granhano traz uma outra pergunta, né? Então é uma questão aqui em relação podemos dizer, ao poder do contrato, né? Ela fala, além da formalização de um contrato de carteira com o investidor, existe a obrigatoriedade da previsão de uma procuração onde o investidor outorga poderes específicos ao gestor para realizar todos os atos necessários à gestão de carteiras? Tendo contrato é o suficiente, não? Aí queria dividir com vocês. Minha visão é que se no contrato tiver claro os poderes que o gestor precisa ter, não haveria necessidade de procuração. Dito isso, o que eu acho que o mercado acaba também praticando é que, até para não tornar o contrato público, né, e você ter que dividir com outros participantes, na minha visão, boa parte da indústria acaba preferindo ter uma procuração para que seja submetida quando necessário, para você não abrir eventuais questões comerciais ou alguma questão mais individual do contrato. É a minha visão. E até, né, a quantidade de itens que a gente exige no código, né, em relação ao contrato de carteira, está lá, né, a relação, característica dos serviços, política de investimento, o mandato a ser adotado, os limites de investimento, os riscos, então, quer dizer, mas acho que esse ponto do Pedro é importante, né, eventualmente pode partir ali de uma decisão do próprio gestor ter uma procuração, e talvez seja um contrato um pouco mais amplo, né, então, esse é o ponto. E interessante, a gente tem a última pergunta aqui, caso vocês tenham, pessoas que estão nos vendo, mas caso tenham mais dúvidas, aproveitem que a gente já está encerrando, tem uma última pergunta que coincide, é interessante porque começamos com ela e acabamos com ela. Camila Monteiro Alves pergunta, sobre o registro de carteiras administradas junto à Ambima, há uma previsão para início? Camila, a gente falou um pouquinho disso, né? De fato, a gente já conversou, o mercado já se debruçou, com esse tema. Temos ali campos e questões de periodicidade já em fase final de validação, né? Porque basicamente já foi pré-aprovado, e agora a gente está num processo mesmo de desenvolvimento de uma base que a gente deve ter a partir de 2021. E antes disso, sempre que necessário, a supervisão poderá pedir alguma informação, tá? Mas de fato, em 2020 não teremos essa obrigação ainda de registro na Ambima, apesar do código prever a necessidade de mandar informações aqui para uma base de dados da Ambima, porque ainda ela não está desenvolvida. Queria reforçar essa questão, porque realmente a gente tem percebido que tem uma ansiedade grande, generalizada aí no mercado, a gente tem recebido muitas ligações realmente sobre essa questão do registro, né? Acho que
quando de fato a base estiver desenvolvida e que de fato as instituições precisem começar a reportar esses dados, a gente vai soltar comunicado para o mercado, a gente vai dar prazo para que vocês adequem o procedimento, né? Muitas casas vão precisar adequar sistemas para poder fazer esses inputs na nossa base. Então, acho que para tentar aplacar um pouquinho aí essa ansiedade, né? Acho que é importante deixar isso aí para vocês, né? A gente não vai fazer a base amanhã e depois de amanhã, olha, todo mundo precisa colocar todos os dados lá, né? A gente certamente vai dar um prazo para que todas as instituições se adequem, né, a esse envio aí nos moldes que forem colocados lá dentro da base. Pedro, quer trazer as considerações finais antes da gente encerrar aqui? Queria agradecer o convite, eu acho e destacar, acho que um ponto que o Guilherme mencionou no início, que eu acho que tem sido cada vez mais a visão da Ambima, os códigos para melhorar o nível, para trazer mais transparência, e num primeiro momento a supervisão vai atuar de uma maneira educativa, de uma maneira colaborativa, para que a barra seja levantada para todo mundo, ou seja, dado que eles têm uma visão de melhores práticas e políticas, eles vão estar eventualmente sugerindo melhoras para que os participantes adotem nas suas políticas. E o grande objetivo aqui é que o produto seja cada vez melhor, né? Mais transparente, o cliente consiga ter as informações necessárias e que a gente tenha um padrão mínimo de demonstração desse tipo de produto. Ok, Pedro, muito obrigado. Pessoal, antes de encerrar, apareceu uma última pergunta aqui, só acho que você poderia dar uma tratada, trazer o mais claro possível que for isso e fazer seus encerramentos. Fernanda Pires de Oliveira Procópio pergunta como tratar o estoque. Né, acho que também é uma dúvida aí que a gente tem visto aí no mercado, né, de como fazer, se é necessária uma adaptação, como é que seria em relação às carteiras que já existem ou que foram criadas antes da vigência da regra aqui da Ambima. Uma ótima pergunta. Realmente algumas instituições também estão nos questionando sobre isso. Acho que assim, principalmente no contrato, né? Acho que quando se fala de estoque ali, está se falando muito da questão do contrato, e sem dúvida a gente não vai exigir que a regra entre amanhã e que na sequência todo mundo saia aí modificando todos os contratos para eventualmente adequar alguma questão. O que a gente tem pedido é para que quando for mexer nesse contrato, tenha que fazer algum aditivo, alguma coisa do tipo, e aí já aproveita e faz essas alterações, tá? Mas a gente não vai exigir que sejam feitas imediatamente todas as alterações necessárias, não. Que elas aconteçam fruto de outras demandas mesmo que exijam a necessidade de revisão do contrato. Ok, muito obrigado. Algum ponto para finalizar, antes de eu dar os últimos avisos? Não, acho que é isso, acho que, né, acho só reforçar que a gente inicia, então amanhã entram essas regras, mas que a supervisão vai iniciar num processo muito educativo, acho que é um momento em que a própria supervisão também vai entender como funcionam os procedimentos de cada casa, as especificidades que eventualmente tenham aí nesses veículos, acho que é natural, às vezes a gente pode ter num primeiro momento uma determinada visão, né, de determinado procedimento, e aí nesse processo aí de conhecimento e de adaptação da própria supervisão, a gente pode inclusive repensar, então acho que é isso, é um processo educativo para ambos os lados, né. Ok, e até eu queria então agradecer e lembrar a todos os nossos associados, né, que as regras, como o Pedro falou, elas sempre buscam as melhores práticas, a padronização, vocês fazem parte das discussões, né, nos fóruns, vocês podem trazer sugestões, a gente está sempre aberto aqui para feedbacks, tanto para lives, para temas que vocês gostariam que a gente fizesse, dúvidas como essa da Luísa foi interessante, né, então assim, sempre que tiverem essas questões, tragam aqui para a gente, via
própria supervisão, pode trazer pela Soraya, por mim, pela equipe. A gente vai trabalhar, dar uma transparência para o mercado em relação a isso. Lembrando que o próprio trabalho de supervisão retroalimenta a discussão de regras, né? Então, sempre que a gente detecta alguma fragilidade em regra, isso retroalimenta uma discussão ali nos fóruns para um eventual ajuste de regras. Então, assim, portas abertas para que vocês nos procurem. Queria agradecer a todos pela essa disponibilidade de mais de 1 hora de live. Lembrando para todos também que essa live vai ficar disponível aqui no Workplace, então, para qualquer pessoa que não pôde acompanhar, por favor, indiquem a visualização desse vídeo, e que em breve a gente vai colocar no YouTube, né, na página da Ambima. Então, isso fica disponível aí para qualquer consulta futura, e dúvidas estamos à disposição. Queria agradecer a todos, muito obrigado e bom dia aí de trabalho para todo mundo. Um abraço. Obrigada a todos.